Fala, Sniper, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Rodrigo Severini, investidor esportivo há mais de 10 anos e hoje estamos aqui para bater a nossa análise da Libertadores e Sul-Americana dessa semana de início de agosto. Então, vamos começar aqui pelos jogos da Libertadores, tá? Mas antes da gente começar aqui a nossa análise, vou pedir para você deixar aquela curtida aqui, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, ativar as notificações para não perder análises como essa e não perder as dicas de possíveis entradas, cenários de cada uma dessas partidas dos campeonatos que a gente está sempre analisando, tá certo, Snipe? Então, vamos começar e aqui eu quero já dizer de antemão que cada análise aqui levou em consideração alguns outros fatores que normalmente a gente não está levando em consideração em campeonatos de pontos corridos, por exemplo, como o Campeonato Brasileiro, tá certo? Antes da gente fazer essa análise de oitavas de final da Libertadores, quero trazer aqui os dados da Libertadores do ano passado. Isso é muito importante porque no mercado de cartões existem muitas considerações a serem levadas aqui em conta na nossa análise, como por exemplo as orientações que a Conmebol passa para os árbitros. Então vamos ver como que os árbitros se comportaram nas edições anteriores. Isso é muito importante porque, como é uma competição de mata-mata, existem suspensões pela quantidade de cartões. Então, os árbitros nesse tipo de competição, eles passam a ser agora mais comedidos. Então, você vai perceber que as bets, ao abrirem as linhas dos mercados de cartões, onde às vezes você esperava uma linha de 7,5, 6,5, em uma partida que tem todos os fatores batendo, você vai ver que já está abrindo em 5,5. E o motivo disso é esse que eu estou falando. Fase de mata-mata. Agora, a partir de agora, oitavas de final em diante, nós temos sim os árbitros sendo mais comedidos, porque sabem que qualquer cartão agora começa a contar e pode prejudicar uma equipe ou outra já numas fases mais adiante, tá certo? Quanto mais por se tratar de partidas de ida. Então, vou trazer aqui alguns dados da Libertadores do ano passado. Tivemos então na fase de ida 8 partidas, né, na última Libertadores. E o máximo de cartões que nós tivemos foram 8 cartões, que foi no jogo entre Emelec e Galo do ano passado. Tá? Depois disso, nós tivemos 2 partidas com 6 cartões cada, que inclusive envolveram times brasileiros. No caso aqui tivemos o Corinthians e Boca e Tolima e Flamengo. Depois disso, passamos a ter jogos com 4 cartões, que foi um jogo argentino entre Talheres e Colón e Vélez e River, ou seja, jogos de 2 equipes do mesmo país tendo 4 cartões apenas. Se formos analisar então, quais jogos tivemos over 5,5 cartões? Apenas 3 dos 8 tivemos over 5,5. Então, o que a gente traz dessa informação agora para a Libertadores desse ano? Dos jogos de ida, muita cautela. Não se apaixone por uma linha, às vezes, em 4,5 cartões, porque às vezes não é isso que vai acontecer. Você pode ver que 2 partidas entre equipes do mesmo país tivemos apenas 4 cartões. Os jogos que tivemos mais cartões foram jogos que inclusive é um fator que eu vou levar em consideração, é a rivalidade Brasil-Argentina, tá? Onde tivemos ali Corinthians e Boca com 6 cartões. Emelec e Galo tivemos foi um ponto fora da curva com 8 cartões. Mas você vai perceber agora que as linhas vão estar em 5,5, tá certo? Vou fazer agora a análise um pouco diferente, sem compartilhamento de tela, e depois eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você prefere, compartilhando tela ou dessa maneira que eu estou passando aqui agora, tá? De uma maneira mais objetiva, batendo os pontos mais importantes e te entregando já aquilo que eu estou visualizando na minha análise, tá certo? Se você quiser, pega um papel e uma caneta, muito importante, faça suas anotações, cruze com se você está estudando o mercado de cartões, cruze com aquilo que você também estudou dessas partidas, vê se faz sentido, se eu estou te passando alguma coisa que às vezes te passou batido e agora vai ser importante para você fechar sua análise, definir os cenários para você fazer suas entradas, tá certo? Então, vamos começar aqui na Libertadores, Argentino Juniors e Fluminense, gostou do sotaque, né? Argentino Juniors. O Argentino Júnior, ele veio aqui, então, eu tô pegando aqui, você vai ver que vamos fazer as nossas análises trazendo um ou outro fator um pouco diferente. Não adianta eu trazer o histórico de cartões aqui das equipes, a race deles, mesmo que seja na competição, porque agora estamos numa fase diferente, de mata-mata. Como eu falei aqui, puxei os dados dos últimos mata-matas, do último mata-mata de ida das oitavas de final da temporada anterior, e então eu prefiro levar muito mais isso aí em consideração do que outros fatores.
Argentinos Júnior, então, agora vai começar contra o Fluminense, jogando em casa. Vamos pegar, então, aqui o Argentinos Júnior, uma partida contra outro brasileiro que ele realizou. A última partida contra o brasileiro foi contra o Corinthians. Tivemos 4 cartões contra o Corinthians. O Fluminense já na sua fase de grupos teve um confronto contra o River. E o último jogo contra o River nós tivemos 6 cartões. Pode perceber aqui que 4 e 6. Então, possivelmente ainda, no momento que eu estou gravando aqui o vídeo, eu ainda não tenho as linhas disponibilizadas. Então, pode ser que abra aqui um 5,5. Se tiver um 6,5, vai ser já com odd um pouco mais alta, tá? Mas acredito ali numa linha de 5,5. Árbitro da partida é o chileno Maza, que eu nunca curti muito o trabalho dele, mas essa temporada ele está fazendo um bom trabalho. Apitou até agora 3 partidas na Libertadores e over 5,5 cartões em todas elas. Então, uma partida aqui que tem tudo para ser over, mas não pretendo fazer nada pré-game, até porque pré-game as odds muito esmagadas. O que eu visualizo aqui é traçar cenários por ao vivo. Gosto muito aqui de um Fluminense abrindo o placar, seria o cenário ideal, mas um empate, um jogo corrido e um empate ou uma vitória para um dos dois lados por um gol no máximo de diferença, a gente pode, dependendo de como que a linha vai navegar ali. Então eu gostaria muito de um primeiro tempo ali sem cartões, para a gente tentar buscar um over 3,5. Eu acredito que se nós não tivermos ali no primeiro tempo nenhum cartão, a gente consegue buscar um over 3,5 cartões, tá? Nessa partida aqui. Então, vamos para a próxima da Libertadores, River Plate e Inter, tá? O River Plate, então, ele vem também com uma partida contra o Fluminense com 6 cartões no total. E o Internacional, a equipe mais difícil ali, seu grupo, o Inter pegou um grupo, de certa forma, mais tranquilo que os demais, e tivemos 5 cartões contra o Medellín, tá? No total da partida. Quem apita essa partida é o Valenzuela, nosso velho conhecido, que na Libertadores até agora, na fase de grupos, apitou 5 partidas, tá? E tivemos over 3,5 cartões em todas elas, com exceção da última, em que o Palmeiras aplicou uma goleada para cima do Bolívar jogando em casa. Sempre quando as equipes jogam contra o Bolívar em casa, elas conseguem resultados muito melhores do que quando estão jogando na altitude, tá? Então, River Internacional promete ser um jogo bem pegado. Aqui, acredito que a gente tentar buscar um over 4,5. Se o jogo começar muito corrido, muito pegado, um over 4,5 pode cair como uma luva. Mas a equipe do Internacional é uma equipe que em seus jogos, ela não tem muitos cartões em seus jogos. Então, muito cuidado aqui. O jogo precisa estar muito pegado para a gente poder pensar nessa linha aqui, tá? Lembrando que o Valenzuela, das 5 partidas, o over 4,5 só encaixou em 3 delas na fase de grupos da Libertadores, tá certo? Bolívar e Atlético Paranaense, agora a gente já começa a complicar, porque o Bolívar em casa a gente sabe que ele consegue fazer aquela correria para compensar aquilo que ele vai tomar fora de casa, tá? Então, vamos relembrar aqui que o Bolívar contra o Palmeiras na fase de grupo, jogando em casa, nós tivemos um total de 8 cartões na partida. Então, muitos cartões. Já vai de encontro com o Palmeiras em casa contra o Bolívar, que só tivemos um cartão na partida, né? Então, você já começa a ver por aí. O Atlético também é uma equipe que, em seus jogos, já tem bastantes cartões. Então, se o Atlético fizer frente ao Bolívar ali, a gente pode pensar em alguma coisa a mais. Temos um risco nessa partida, que é o árbitro, que é o colombiano Guerreiro. O Guerreiro, ele não apitou Libertadores até agora, somente Sul-Americana. Na Sul-Americana ele apitou até agora 7 partidas, mas das 7 nós tivemos under 5,5 cartões em 5 delas. Então é um árbitro que ele não tende a aplicar tantos cartões assim, tá? Então, enquanto outros árbitros a gente está visualizando o cenário over, esse árbitro a gente já consegue identificar a sua race em under, tá? Então, Bolívar e Atlético, a gente precisa ver como que o Atlético vai se portar em campo, mas tendo em vista esse risco árbitro e o risco que eu trago do Bolívar jogando em casa contra o Palmeiras com 8 cartões e o Atlético ser uma equipe que também recebe muito. Então, a gente tem aqui fatores divergentes. Eu não gosto desse tipo de trabalho quando a gente tem fatores muito divergentes assim. Não gosto de trabalhar partidas como essa, nem entrar em under, nem entrar em over. Então, talvez eu fique fora aqui dessa partida. Vamos ver aqui agora, já jogos de quarta-feira. Temos aqui Pereira e Del Valle. O Pereira, que quem acompanhou aqui, se classificou fazendo um excelente trabalho fora de casa contra o Colo-Colo. Um jogo que a gente esperava muitos cartões, quando na verdade não saiu quase nenhum. Então, o Pereira ele soube jogar o jogo,
tá? E agora ele joga em casa contra uma equipe que é muito favorita, que é o Del Valle. O Del Valle é uma equipe muito bem estruturada, muito bem organizada taticamente, e o Pereira sabe disso. Vai ter que fazer valer o fator casa, mas como o Pereira pode também querer segurar um empate, ou se fizer 1-0, segurar esse resultado, e se fizer o que ele fez com o Colo-Colo, um cenário que seria over cartões passa a ser under. Então muito cuidado com qualquer entrada pré-game, tá? Quem apita é o argentino Falcão, que apitou até agora 3 partidas, sendo que over 4,5 cartões em 2 delas, e em uma partida ele aplicou apenas 1 cartão. Então, muito cuidado aí também. Fator árbitro, eu acho arriscado. O Falcão não é um árbitro, assim, na minha opinião, tão confiável assim, para que a gente faça uma entrada, tendo em vista o risco Pereira e o risco árbitro. Então, muito cuidado para qualquer entrada também no mercado de cartões pré-game nessa partida. Se for fazer qualquer coisa, acompanhe ao vivo para poder definir a sua entrada. Libertadores Nacional e Boca Juniors. O Nacional, ele pegou a equipe do Inter, onde tivemos um total de 5 cartões na partida, e o Boca contra o Colo-Colo teve um total de 4 cartões. Então, você percebe aqui que quando eu estou trazendo esses tipos de dados, a gente está sempre girando em torno de 4, 5 cartões em jogos que a gente sempre tinha aquela expectativa de muitos cartões. Então, está girando em 4 e 5. Como eu falei da análise dos jogos de ida da última Libertadores, nós temos um cenário, um clique abaixo nos cartões. Muito cuidado quando a gente for fazer qualquer entrada em over 4,5. O 4,5 nesses jogos de ida passa a ser uma linha desconfortável, tá? O Nacional, então, quem apita essa partida é o Rafael Claus, brasileiro Rafael Claus, que na Libertadores até agora apitou 6 partidas, e ele na Libertadores passou a ser uma gangorra, tá? Tivemos ali um jogo em que foi uma goleada, onde ele não apitou, ele não deu nenhum cartão. Tivemos um jogo em que ele deu apenas 2 cartões, e os demais jogos ele deu over 4,5 cartões em todos eles. Jogo que eu acredito que vai ser pegado, aqui eu gostaria de pegar, se o jogo realmente estiver muito pegado, buscar ali como as linhas devem estar abrindo entre 5,5, tá? 5,5, pode ser que um ou outro abra 4,5. Não acredito que o Nacional e Boca abra 4,5, deve abrir sim um 5,5. Então, aguardar no ao vivo para fazer uma entrada no máximo em 4,5. Mas o ideal que eu busco aqui é buscar a linha do 3,5, tá certo? Até mesmo pelo risco Claus. Jogo entre 2 brasileiros aqui, Galo e Palmeiras. Galo e Palmeiras, nós temos aqui que o confronto direto, eu trago mais aqui o resultado do confronto direto. Essa partida, inclusive, eu coloquei, vou colocar também a análise no Instagram, tá? Mais especificamente, batendo mais detalhada esse jogo. E temos aqui das 4 últimas partidas, em 3 delas, over 5,5 cartões. Jogos muito pegados. O Galo está numa situação desconfortável no Campeonato Brasileiro, sabe que a Libertadores é uma válvula de escape. E se o Galo não se classificar, se for eliminado pelo Palmeiras, a torcida fará uma cobrança muito grande, porque não vai ter mais qualquer aspiração em torneios continentais, em outros torneios que dão vaga também para a Libertadores, ou títulos, e vai depender praticamente de uma fuga do rebaixamento, porque a zona de rebaixamento já está dando um calor ali no Atlético Mineiro. Então essa partida ainda tem esse plus para que a gente coloque aqui, tá? O Palmeiras segue na busca da corrida ali do Botafogo no Campeonato Brasileiro, então sabe que precisa impor dificuldades aqui para o Galo, sabe que o Galo vai entrar muito pressionado, vai usar esse fator a seu favor. Quem apita é o argentino Telo, e o argentino Telo, na Libertadores, apitou até agora 5 partidas, em todas elas over 4,5 cartões. Por isso, eu vejo um risco aqui também que as 2 equipes se enfrentaram na última Libertadores, e no jogo de ida nós tivemos apenas 2 cartões, tá? E na outra, no jogo de volta, tivemos 13 cartões. Por isso que muito cuidado, não se afobem nessas partidas de ida da Libertadores. Muita calma nessa hora, tá? Esses jogos de ida não vão acabar, o mercado de cartões não acaba agora. Se você não visualizar nenhuma oportunidade, nenhum cenário favorável, nada que você analisou pré-game se confirmou, às vezes não fazer nada é a melhor opção. Então muito cuidado, não é porque a gente está fazendo, eu fiz toda a análise aqui que eu necessariamente preciso executar alguma entrada, somente se a janela de oportunidade se abrir para mim, tá certo?
Então, vamos aqui para os jogos de quinta-feira da Libertadores, Flamengo e Olímpia. Então, a equipe do Olímpia, o futebol apresentado, quem acompanhou os jogos anteriores do Olímpia, não foi um futebol tão bom assim. Tem jogadores muito interessantes no seu plantel, tá? Mas o Flamengo em casa sabe que precisa fazer valer o seu mando, fazer o resultado acontecer, tá com um elenco redondo. O Flamengo voltou a se encontrar, tirando a crise agora com o Pedro. Se o Flamengo conseguir isolar essa crise entre comissão técnica e jogadores, se eles conseguirem isolar isso aí, se concentrarem na partida e fizerem o resultado, eu não vejo qualquer oportunidade aqui pré-game, porque pode ser que o Flamengo consiga abrir vantagem. Cenários favoráveis aqui somente se o Olímpia conseguir segurar o resultado da partida e ainda assim se travar atrás dificulta, porque eu não acredito no Olímpia buscando qualquer contra-ataque se conseguir segurar o empate. Então, entrada pré-game eu desconsidero. Quem apita é o argentino Herrera, que é um excelente árbitro. Apitou até agora 5 partidas na Libertadores e foram todas over 4,5 cartões, tá? E em 3 delas over 6,5 cartões. Se o Olímpia ficar segurando esse resultado, não é bacana, tá? O interessante é que ou é o Olímpia 1-0 no placar, ou qualquer coisa diferente disso, eu tô fora dessa partida, pela possibilidade, como eu falei, do Flamengo abrir e ampliar o placar, ou se ficar empatado naquele 0-0 ou um placar empatado, o Olímpia se fechar, não buscar contra-ataque, abdicar de jogar, e isso é ruim para o mercado de cartões, tá certo? Último jogo, então, de análise da Libertadores, Atlético Nacional e Racing. Quem apita? Braulio da Silva Machado. Atlético Nacional contra uma equipe na Argentina. O Braulio, que apitou até agora na Libertadores apenas 2 partidas, aplicou 3 cartões em uma, 8 cartões em outra. É uma partida que a gente precisa ver ao vivo o que vai acontecer. Não vejo muitos cenários aqui favoráveis, porque o Racing sabe que jogando fora contra uma equipe bem estruturada como o Atlético Nacional, o empate serve. Então, quando a equipe de fora sabe que um empate é interessante, eu não gosto desse cenário. Além disso, o Braulio em jogos de Libertadores está apitando diferente do que ele apita Campeonato Brasileiro. Então, muito cuidado também em qualquer entrada nesse jogo, principalmente pré-game. Acompanhe ao vivo, sinta o calor das partidas para ver se faz sentido. O fator árbitro aqui é muito mais importante do que o retrospecto das equipes, do que a race das equipes. Então leve isso aí em consideração na hora de você formular os seus cenários, tá certo? Se você curtiu, deixa aquele like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, diz nos comentários aqui qual a partida que você acha mais interessante aqui da Libertadores para você fazer uma entrada e também diga se você prefere o compartilhamento de tela ou uma análise breve de cada partida do jeito que eu fiz dessa vez. Tá bom, Sniper? Um abraço e te espero no nosso próximo vídeo.